Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Sou o Felipe, aqui da Daqui para Fora, mais uma vez aqui com vocês. Hoje para falar sobre um tema super relevante, né, quando pensamos em estudar fora, que são as atividades extracurriculares. Ao longo dos anos, diria que essa tem sido algumas das principais dúvidas de alunos, estudantes, famílias, o que fazer, por onde começar. Então, a ideia aqui hoje, pessoal, falar bem brevemente sobre Daqui para Fora, explicar um pouco do processo seletivo e entrar fundo aqui nas atividades extracurriculares, explicar também um pouquinho do nosso trabalho, como que a gente ajuda, principalmente nessa etapa, e responder as perguntas de vocês. A ideia, se vocês forem tendo dúvidas, fiquem super à vontade de utilizar o chat. Deixa eu ver se ele está habilitado. Está habilitado. Utilizar o Q&A, né? Ao final, pretendo responder todas. Para quem está nos conhecendo agora, né, sejam muito bem-vindos. Era aqui para fora uma consultoria que já desde 2001 prepara estudantes para fazer graduação no exterior. Ao longo desses anos foram mais de 4.000 jovens através dos nossos programas. Eu fui um deles, fui cliente da Daqui para Fora em 2007, estou aqui desde 2014. Acho que o ponto bem relevante, a gente só atua com graduação, não fazemos mestrado, doutorado, intercâmbios, né? Já tivemos aprovações nas principais Ivy Leagues e principais universidades europeias também. Hoje o nosso time tem muitos profissionais, vários que também fizeram faculdade e graduação no exterior fora do Brasil. Opa! Oi, Fausto, boa noite. O Felipe falou que não está escutando. Poderia mais alguém aqui no chat me falar se é só o Felipe que não está escutando ou se tem mais alguém não ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Se alguém puder dar um. O Fausto falou que está escutando. Felipe, eu acho que então é o. Deve ser alguma coisa com o seu aparelho. Tá? Eu estava usando aqui. Normalmente antes o pessoal estava me escutando. Então, na nossa equipe, muitos profissionais que se formaram no exterior. Aqui, o nosso maior motivo de orgulho, algumas das principais universidades que já tivemos alunos aprovados ao longo dos anos. Acho que outro ponto bem relevante, não temos nenhum tipo de vínculo comercial, relação, parceria comercial com as universidades. Nosso papel é ajudar os alunos a se tornar os melhores candidatos e escolher quais são as melhores opções para cada um de vocês. Né? Atuamos nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e nos principais países da Europa. Aqui, resultados mais recentes, né, nos últimos anos, nas universidades americanas e também nas universidades europeias e do Canadá. Então, acho que o principal ponto, a gente entende bem o que as faculdades esperam dos alunos e o que vocês precisam construir para serem candidatos, né, com boas chances de terem êxito e sucesso nesse projeto. Sempre que eu mostro esses slides, estou falando com os alunos, famílias, gera muita dúvida, né? Será que é o meu filho, ou será que eu tenho chance de estudar numa faculdade como essa? Então, para vocês terem uma primeira avaliação das possibilidades, a nossa equipe desenvolveu uma análise de perfil onde vocês vão responder, né, algumas perguntas, notas, áreas de interesse, orçamento planejado, e a gente consegue ter uma ideia de onde você está hoje. E depois vocês vão receber um feedback por WhatsApp, dizendo no que você está bem, no que você pode evoluir. É uma avaliação, né, gratuita, e depois muitos alunos e famílias agendam uma videoconferência também gratuita aqui conosco, para que a gente se aprofunde nessa avaliação, tire as dúvidas de vocês, explique melhor o nosso trabalho. Então, fica o meu convite para quem ainda não fez, né, fazer uma primeira avaliação para a gente entender onde vocês estão. Mas vamos lá. Então, iniciando, a gente fala bastante nos nossos eventos sobre o processo seletivo, até para que vocês consigam fixar como que cada estudante é avaliado pelas universidades. Os processos exterior avaliam os alunos em duas grandes frentes, na parte acadêmica e na parte pessoal. Na parte acadêmica, será analisado a média geral de notas, né, geralmente do nono até o terceiro ano, ou dependendo do país e faculdade, dos últimos 3 ou 2 últimos anos escolares, mas o normal do nono até o terceiro. Muitas universidades avaliam também qual que é o contexto daquele aluno. Então, né, qual que é a média geral da turma que você se formou, o aluno tem uma nota mais alta, a média, onde você está nesse contexto, até para você não ser penalizado por estudar numa boa escola. Depois vem as provas. Para quem está pensando nas faculdades americanas, algumas na Europa também avaliam, mas principalmente nos Estados Unidos, o SAT ou o ACT, equivalente ao Enem norte-americano. Dica aqui, não esperem chegar no último ano para começar a se planejar para fazer essa prova. Muitos dos nossos alunos já fazem, né, quando é possível, no segundo ano do ensino médio ou logo no início do terceiro ano. Teste de proficiência, para qualquer universidade que o curso for em inglês, vai ser exigido um teste. As provas mais comuns e conhecidas, TOEFL, IELTS, Duolingo, a prova de Cambridge. Dependendo do país, pode ser que uma seja mais ou menos interessante. Enem, para quem pensa em Portugal, é um acesso direto para as faculdades. Muitas faculdades canadenses e na Europa também consideram como parte do processo.
né? Então, o Enem pode acabar te ajudando. E quando a gente fala de Europa, é um processo que ele não é tão padronizado, vai variar muito de país para país, faculdade para faculdade, e uma dessas variações podem ser provas específicas que algumas universidades pedem, ou matérias específicas também, tá? Como eu mencionei, depois entra na avaliação pessoal. Aqui as faculdades querem conhecer melhor o estudante, o que que você tem e como você vai contribuir além da parte acadêmica. Vão considerar cartas de recomendação, em geral, 2 a 3 cartas de professor e coordenador da escola. São avaliadas também as atividades extracurriculares, não vou falar muito agora, que a gente vai entrar bem a fundo nelas. Redações. Então, para cada universidade é comum que você tenha pelo menos uma redação. Tem várias universidades que têm 2, 3 ou mais, redações muito pessoais, com temas revelados com bastante antecedência e o que os estudantes fazem de casa. E por último, né, entrevistas. Não são tantas faculdades que fazem entrevistas, mas algumas fazem. Quando tem, geralmente é com um ex-aluno ou representante da universidade, é uma maneira deles conhecerem, entenderem como que você também vai contribuir, se você combina com o perfil de aluno que costuma dar certo naquela faculdade. E para os alunos pensando em cursos artísticos, né, muitas universidades vão pedir um portfólio ou até mesmo uma audição por vídeo. E aqui é uma oportunidade, né, de você mostrar as suas habilidades naquela área de interesse. Tá? Então, a ideia que eu falei hoje é falar muito, né, das atividades extracurriculares e eu quero começar mostrando para vocês onde que ela entra nesse contexto, né? Porque é muito comum alguns estudantes falarem, poxa, mas minhas notas não são tão altas, mas eu vou tentar compensar fazendo muitas atividades extracurriculares. Normalmente, pessoal, as faculdades que vão dar um peso muito grande em extracurriculares, o primeiro filtro são as notas. Então, eles começam avaliando as suas notas. Nesse exemplo, eu trouxe um filtro de candidatos, né, de uma universidade onde 25 mil se candidataram. Nessa primeira etapa, 10 mil estudantes foram cortados a partir da análise de notas. E aí, segunda etapa, tinham 15 mil estudantes. Foi nesse contexto que as atividades extracurriculares entraram junto com os outros critérios, cartas de recomendação, redações. Então, as atividades são uma maneira que a universidade usa para diferenciar alunos que tenham notas muito parecidas, né? Então, um perfil acadêmico muito parecido. Então, a extracurricular ela vai te ajudar para seguir avançando, né, no filtro de candidatos, mas muito cuidado para não, né? Não, tenho boas extras, vou tirar o peso aqui, não vou me dedicar para as notas. Não, né? Uma é complementar a outra, e aí depois 8 mil foram para o comitê de análise final, para então chegar em 5 mil aceitos. Tá? Então, é importante vocês entenderem isso, né, para entender como que ela vai ser avaliada dentro do processo seletivo. É muito comum, né, as famílias me perguntarem, estudantes, tá, mas o que que é atividade extracurricular? O que que conta? É qualquer coisa, tudo que você faça se envolva fora do currículo escolar obrigatório, né? Então, fora do currículo da escola. Trouxe alguns exemplos, né, de algumas das atividades mais comuns que os nossos alunos aí têm feito ao longo dos anos. Olimpíadas de conhecimento, né, hoje são diversas possibilidades, né, muitos alunos que já são bons em alguma área e se envolvem, se engajam, fazem grupos de estudo, conseguem medalhas olímpicas. Trabalho voluntário, eu diria que esse é um dos tipos, né, mais comum de atividade extracurricular, pode ser na sua escola, no seu bairro, na sua cidade, em alguma organização que você tem interesse e admira. Tem um mito aqui que eu acho importante trazer, alguns alunos que não se envolveram, não fizeram muito trabalho voluntário, às vezes acham, poxa, eu não vou conseguir me candidatar, que é obrigatório. Não necessariamente, tá? Não necessariamente você tem que fazer trabalho voluntário, é um tipo de atividade bem valorizada, mas não é a única. Estágio, né? Então, ah, muitos alunos nossos, às vezes, estão interessados na área, já gosta, né? Estou pensando em fazer arquitetura. De repente, você tem um familiar, seu tio tem um escritório de arquitetura, você pode passar, né, um período das férias dentro, fazendo estágio, né, voluntário dentro de alguma empresa, até porque geralmente os alunos de ensino médio não conseguem fazer estágios regulares, remunerados, mas muitos alunos nós fazem, né, nessa linha. Programas de férias, os conhecidos programas de summer, são, né, um tipo de extracurricular interessante. Primeiro, para você ter uma vivência do que é estudar fora, ter uma primeira ideia mesmo, sabe, de um test drive de como isso funciona. E é importante entender os dois tipos de programas que existem. Então, tem programas de summer que, além da experiência, é um processo muito competitivo e seletivo para você entrar dentro daquele programa. Então, ele também vem com uma chancela no seu currículo. E tem alguns outros que é só você se inscrever que você está dentro, que aí o que vai contar é mais a experiência, não tem esse mesmo peso.
Atividades artísticas, então tem muitos alunos, né, que tem banda, toca, faz teatro, e aqui também são dois contextos diferentes. Você pode, de repente, você está indo estudar música, e aí você ser bom em música, ele vai ser importante para o seu processo seletivo e para você entrar na faculdade como parte da sua audição, do seu portfólio. Mas daqui a pouco você está indo estudar engenharia, mas você tem uma banda que já fechou para mais de 2.000 pessoas. Poxa, uma coisa super relevante que pode contar também como extracurricular, mesmo você não indo estudar música. Projetos de pesquisa, né? Temos muitos alunos nossos que, depois eu vou dar vários, vou trazer alguns exemplos, né? Mas que fazem pesquisa em parceria com o professor universitário, pesquisa dentro da escola, criam, né, desenvolvem projetos e trazem para dentro da escola. Esportes, e aqui acho que eu quero fazer um parênteses bem importante também sobre um mito aí em relação a extracurricular. Mesmo nos dias de hoje, eu ainda converso com algumas famílias que o filho não faz esporte e ele, ou a filha, né, acha, poxa, mas eu sei que eles valorizam, ela não faz nenhum tipo de esporte, a gente está pensando em começar alguma coisa agora que é super importante para as faculdades. Porque no passado, muitas pessoas iam fazer faculdade fora através de bolsas esportivas, e se esse é o caso, aí sim você precisa praticar o esporte em altíssimo rendimento. Hoje, no nosso foco aqui de trabalho acadêmico com os nossos alunos que fazem esporte, muitos fazem mais por hobby, então não é obrigatório você fazer um esporte para ser recrutado e ter boas chances nas universidades, mas também pode servir da mesma forma que eu falei da parte artística. Então daqui a pouco você é um excelente aluno e ainda compete no esporte, né, de forma competitiva, pode agregar como uma extracurricular de peso também. E um outro exemplo interessante, tem crescido muito nos últimos anos, simulações da ONU, grupo de debates, né, muitos alunos nossos se envolvendo com isso. Tá? E por que que essas atividades elas são importantes, né, para os admissions officers? É uma forma deles conhecerem os estudantes fora desse contexto acadêmico, né? Quais são seus interesses, o que que você desenvolveu, quais são suas habilidades, né? Então, como vocês escutam muito, eles acham que os jovens são mais do que notas, e essa é uma excelente oportunidade de entender um pouco mais sobre você em relação a isso. Eles também vão saber qual foi o seu comprometimento, engajamento, envolvimento com as suas áreas de interesse, né, com o que você quer fazer no futuro. E um ponto super relevante para quem já viu as nossas palestras, que a gente fala bastante nas faculdades, eles oferecem muitas oportunidades, muitos clubes, organizações estudantis, tem muita coisa que acontece por lá. E aí, se você é alguém que, além da escola, fazia coisas aqui, é uma prévia de como você pode contribuir no futuro. Então, o que que você pode fazer lá na faculdade? Você vai ser um aluno que só fica dentro de sala de aula ou vai se envolver com os clubes, com as organizações, né? Outro ponto super relevante, como eu falei, né, no processo seletivo, as redações elas têm um peso bem grande. E esse envolvimento extracurricular, muito dos aprendizados, experiências que vocês vão ter neles, acabam se tornando inspirações para as histórias que vocês vão escrever nas redações. Muitas das redações mais interessantes que eu já li foram de jovens que se desafiaram bastante aqui nas extracurriculares e que acabaram sendo pessoas mais maduras, interessantes, que tinham, né, mais conteúdo para abordar, né, nas universidades. Aí é legal vocês entenderem também como que na prática as universidades vão avaliar. Então, um admission officer, na hora que ele lê lá, ele vai ler sua lista de extracurriculares, você vai colocar, né, algumas informações sobre elas, uma breve descrição e o que que eles vão estar avaliando. Bom, quanto tempo você se dedicou para essa atividade extracurricular? Quanto tempo você se envolveu? Tipo, foi uma coisa que você teve, sabe, uma constância, bastante tempo? Ou foi algo que você fez uma vez ou outra ali, só para meio que colocar, né? Que tipo de papel você tinha dentro dela? Então, era simplesmente você participava ou você teve alguma posição de liderança? Como que a sua participação contribuiu para essa atividade se tornar maior, se tornar mais relevante? O que que você aprendeu dentro dela? Então, isso é super relevante também. Qual que é o tamanho do impacto, né, dessa atividade que você se desenvolveu? Foi uma coisa que foi só para você, mas foi muito impactante? Foi algo que, né, contribuiu com toda a sua escola? Ou, de repente, para o seu bairro, cidade? Ou, poxa, tomou proporções ainda maiores e chegou, né, no Brasil inteiro ou em outros países? Então, isso é avaliado também. Ah, isso é uma coisa que eu, né, acho importante trazer, mas também com um certo cuidado, né? O quanto as atividades estão relacionadas com seus interesses acadêmicos e planos futuros. Porque aqui depende um pouquinho de país que você vai se candidatar. Por exemplo, nos Estados Unidos,
Muitas pessoas sabem que os 2 primeiros anos são mais gerais, você pode mudar de ideia. Então, tem muitos alunos que às vezes aplicam ainda indecisos ou que começaram, né, pensando em algo e depois mudaram e que nem tudo que eles fizeram estavam atrelados com os interesses futuros. Mas principalmente na Europa, onde você já tem que aplicar diretamente para o curso que você quer, é importante ter, tipo, ter tido, né, vivências, experiências relacionadas com seus planos para passar essa segurança para a faculdade, que você tem uma ideia melhor do porquê que você quer ou porquê que você está fazendo, escolhendo aquele curso. E aí um dos pontos mais relevantes, né? O que que você aprendeu nessas atividades? Quem que você se tornou? Né? Quais são as suas reflexões, aprendizados e como que você vai contar isso para as universidades? Então, esses são os pontos principais que eles olham e como eles avaliam vocês na hora que eles estão olhando, né, as suas realizações extracurriculares. E aí, é claro que para muitos alunos, né, ainda mais a gente aqui do Brasil, que essa parte de extracurricular não está meio que no nosso DNA, né? A gente está muito mais focado em vestibular, provas, Enem, então ainda é algo relativamente novo, apesar de já muitas escolas já estarem, né, estimulando e aprofundando bastante sobre isso. Então, que dicas eu dou para que vocês consigam fazer uma construção de boas atividades extracurriculares? Acho que o primeiro ponto, experimentar bastante coisa, né? Principalmente quando jovem, para quem está nos primeiros anos, no primeiro ano, para vocês procurarem coisas que vocês gostam de fazer. Porque assim, os jovens de hoje já têm bastante demanda, escola, né? Fazem várias coisas, e aí imagina que você vai ter que, de repente, fazer alguma coisa num dia de semana à noite, ou num final de semana. Se for algo que você não gosta, existe uma grande chance de você não seguir, não fazer bem feito e dar errado. Então, invista um tempo procurando coisas que vocês de fato querem fazer, e uma vez que você encontrou, aí faz bem feito. Coloca tempo e tenta, né, fazer da melhor forma possível. Tempo a gente sabe que é escasso, né? Então se atentem muito bem com o que você vai se comprometer de fato. Experimenta alguma coisa, mas na hora de tomar, né, escrever alguma coisa que vai demandar 1 hora ou 2 horas por semana, que vai ter que ser uma recorrência um semestre, um ano, pensem muito bem, porque uma coisa que é muito importante, e muitos dos nossos alunos que tiveram os melhores resultados, eles souberam priorizar as atividades que realmente eles iam colocar tempo, que tinham um potencial maior, e algumas outras que seriam coisas mais pontuais, afinal não dá para você colocar, né, muito tempo em todas elas. Muitas universidades, né, valorizam jovens que tenham criado alguma coisa, inovado, pensado algo diferente, então isso, se você tem esse perfil, estimulo que vá atrás, sabe, se engaje, crie mesmo, traga coisas novas e possibilidades. Nem todo mundo tem esse perfil de liderança, tem outras formas também de você conseguir buscar esse reconhecimento. Então, Olimpíadas de Conhecimento, competições, né, para quem é mais tímido, pesquisa, essa área pode ser bem, né, bem interessante também. Ah, Ao se envolver com uma extracurricular e começar a pensar em projetos que vocês vão colocar tempo, vão criar, vão desenvolver, tente pensar, né, pensar grande. Será que dá para eu, né, maximizar, fazer com que essa atividade extracurricular saia só do que eu estou pensando aqui agora e atinja mais pessoas, outras regiões? Então, né, pensar em impacto é relevante também. E tentar manter uma coerência, né, entre os seus interesses. Para quem já tem, né, uma área e um curso definido, pode ser bem interessante, né? Pode, não, deve ser bem interessante buscar coisas que sejam atreladas com o que você quer estudar. E para deixar, né, isso mais palpável aqui para vocês, eu trouxe alguns exemplos de alunos nossos que foram muito bem-sucedidos, né, nesse desenvolvimento de atividades extracurriculares e que tiveram excelentes resultados. Primeiro caso aqui, o André. Ele sempre foi um jovem que jogou basquete competitivo, ele era de Londrina, chegou a jogar na seleção de Londrina. Só que ele foi percebendo que o basquete ia ser muito difícil ele ser recrutado para jogar basquete lá nos Estados Unidos, que era onde ele queria estudar. E ele já pensava em estudar administração. Então ele criou um projeto de treinamento para crianças carentes na cidade. Ele era a pessoa que administrava, ele conseguiu patrocínio, chegou a atender mais de 100 crianças. Então assim, foi um projeto onde ele associou a paixão do basquete com, né, os interesses em negócios. A Giovana, uma jovem que sempre se interessou por ciência, neurociência, bioengenharia, se envolveu com vários projetos de pesquisa e teve pesquisa dela, né, publicada em neurociência que recebeu até premiações internacionais. Hoje é o que ela estuda lá em Johns Hopkins. Pietro, ele sempre foi um jovem muito engajado
com as questões da escola, então ele acabou se tornando meio que um porta-voz, né, dos estudantes, junto com a direção, foi vice-presidente do Grêmio Estudantil, foi representante de classe, e ele fez também trabalho voluntário, né, num lar de crianças em disputa judicial, então foi algo que, né, pesou bastante para ele. Felipe criou um programa de empreendedorismo para jovens que começou dentro da escola dele, era para estimular o empreendedorismo local, e aí ele acabou expandindo para outras escolas pelo Brasil. O Lucas Godoy, jovem que sempre pensou, sempre gostou de finanças, já sabia que era provavelmente o caminho que ele queria seguir, e na época ele criou um curso de planejamento financeiro para os funcionários da escola. Foi um curso super bem montado, é, teve alguns outros colegas que também ajudaram. No final tinha formatura, assim, ele dava, né, o pessoal tinha que fazer um teste, então assim, ele uniu muito as habilidades dele, né, com outros alunos da escola também. Esse é um ponto bem legal, pessoal. Procurem os seus colegas, as pessoas que vocês conhecem, que estão pensando em estudar fora também. Vocês podem e devem montar projetos juntos. Douglas, estudante de Colômbia, sempre foi apaixonado por astrofísica, e ele queria tentar estimular jovens, crianças a gostarem de astrofísica. Então ele fez um livro numa linguagem mais jovem, para que, né, fosse mais fácil para as crianças entenderem. O Douglas, o Bruno. Bruno, parecido aqui com a Giovana, também um jovem que gostava muito de pesquisa, e ele, a mãe dele foi professora da USP, então ela tinha muitos contatos dentro da universidade, e ele acabou conseguindo fazer pesquisas voluntárias, né, em parceria com esses professores. E o Léo, que hoje estuda cinema, e desde muito jovem, né, já era apaixonado pela área, fez vários curta-metragens desde os 12 anos, muitos deles que ele acabou utilizando depois, né, para se candidatar para as universidades, hoje estudando lá em Camões. Então, assim, aqui a gente vê, como eu falei, jovens que foram muito bem-sucedidos, e a gente percebe, né, gostei de mostrar os verbos aqui, né, que começam as frases. Criou, desenvolveu, criou, escreveu, então muito protagonismo, né, por isso que acabaram tendo também, né, excelentes resultados. E quando eu estou conversando com os alunos e mostro isso, né, alguns se assustarem, mas poxa, como é que eu vou desenvolver tudo isso e tal? Nenhum deles começou já nessa fase final. Então é muito importante entender que essas atividades de muito peso e relevância, elas são construídas ao longo de meses, muitas vezes até anos. Então, qual que é a primeira dica? Como que você começa? Comece com uma coisa pequena. Você não precisa já começar com um projeto gigantesco, mas dá esse primeiro passo, para sair da inércia e começar, né, a se movimentar. Como eu falei algumas vezes aqui, a gente sabe que o tempo tem sido cada vez mais difícil para os estudantes, então pense em coisas que você consegue fazer, né, localmente, talvez online, onde você não vai precisar, né, se deslocar, onde você vai conseguir, né, aproveitar melhor o seu tempo. Muito importante você usar as pessoas que você conhece, né, seus amigos, sua família, o pessoal da sua escola, sabe, tanto para buscar ideias como para conseguir oportunidades. Então, às vezes eu vejo alguns alunos em dúvida do que fazer, eu pergunto, pô, mas você falou com seu pai? Você falou com a sua mãe? Você falou com sua família, com seus amigos? Poxa, não, tô pensando sozinho. Então, usa toda a sua rede, porque podem surgir oportunidades interessantes. Você já conhece né, todas as opções que você tem dentro da escola? Hoje, diferentemente do passado, as escolas oferecem muitas atividades extracurriculares. Muitas das nossas escolas parceiras aqui também são super abertas para os estudantes desenvolverem coisas diferentes. Então, às vezes, tem algo que você gostaria que tivesse na sua escola e não tem, vai falar com o seu coordenador, com a sua coordenadora, por que você não pode ser o primeiro, né, a começar um clube diferente? É, acho que um dos mais relevantes aqui, não tenha medo de errar, sabe? Uma parte aqui do processo seletivo que não tem certo ou errado, é uma construção. é, uma das redações mais legais que eu li foi de um aluno nosso que tinha tentado um monte de coisa e a maioria não deu certo como ele imaginava. E era uma redação falando, né, de problemas que ele teve que resolver e tal, e ele falou, cara, que muita coisa dá errado e você tem que ir lá e tentar de novo. Então foi o aprendizado que ele teve. Então errar nesse momento faz parte, não tem problema. E conversar conosco, né? A atividade extracurricular é uma das principais, se não a principal, né, pilar aqui do nosso programa de preparação. Tá? Vou explicar um pouquinho dessa parte e depois já vou abrir para as perguntas de vocês. Eu vi que já chegaram, né, algumas aqui no Q&A. Então, falando aqui do nosso trabalho, a gente tem dois programas principais, fases de preparação, são para jovens do nono, primeiro
ou segunda série do ensino médio. Essa fase, pessoal, a gente foca muito em ajudar vocês a priorizar o que fazer, onde investir o tempo, traçar metas de notas. Essa parte de extracurricular eu vou explicar um pouquinho mais como a gente ajuda. Começamos a preparação para as provas. Para os alunos pensando em cursos artísticos, a gente começa a trabalhar nas habilidades necessárias para você desenvolver um portfólio lá na frente. No ano de candidatura, que é o terceiro ano do ensino médio, né, o 12º, a gente trabalha na candidatura em si, então seleção de faculdades, seguimos com a preparação para as provas, orientação com redações, toda a parte de pesquisa de prazos, pré-requisitos, envio dos applications, eh, ao receber as respostas, todo o suporte no pós-admissão, e tem uma equipe que fica aqui e dá suporte também ao longo da universidade. Esse aqui é o exemplo da Bruna, uma aluna nossa que está em Colômbia, e o time que trabalhou com ela. Então, a gente tem uma equipe bem grande, mas cada jovem trabalha com um grupo de, é, de uma equipe multidisciplinar que cuida de cada uma das fases do projeto. A Carol, uma das mentoras de preparação, Thalita, orientadora de application, Rafa, estrategista, que ajuda na seleção de faculdades. Temos um curso preparatório para o SAT. O Jamal é um dos nossos orientadores de geração, ele tem uma história super legal, ex-admission officer de uma faculdade top 20 dos Estados Unidos. E a gente sabe que o projeto Estudar Fora pode gerar muita ansiedade nos alunos, principalmente naqueles que se cobram mais. A gente sabe que é um momento que já tem muita coisa acontecendo, tem altos e baixos, e a gente tem a Gabi Ribeiro, que é uma psicóloga que conhece muito do processo seletivo e pode ajudar os alunos naqueles momentos mais difíceis, quando eles precisam de um suporte e principalmente ferramentas para lidar com os desafios do processo seletivo. E como eu falei, eu queria mostrar aqui um pouco para vocês de como que a gente ajuda na prática, né, essa parte de atividades extracurriculares. Então, tem alguns alunos, eu acho que o primeiro passo quando a gente inicia o projeto é entender o que os estudantes já fazem. E tem muitos alunos que nos procuram que às vezes já estão fazendo bastante coisa e que a gente percebe que a principal dificuldade é gestão do tempo. Então, primeiro a gente vai fazer uma análise criteriosa de como que você está se envolvendo, no que você está se envolvendo. Então, do que você se envolve hoje, quanto tempo você se dedica para cada uma dessas suas atividades fora da sala de aula? Quanto tempo você se dedica para os seus estudos? E aí a gente pergunta para o aluno, olha, para você, qual que é a sua ordem de prioridade das coisas que você está fazendo, que você mais gosta de fazer e, né, quanto tempo você investe? E aí a gente entende dessa ordem de prioridade quais delas são mais importantes ou menos no processo seletivo. Em alguns casos aqui a gente já consegue ver algumas inconsistências. Vou dar um exemplo de uma aluna nossa, de alguns anos atrás, que ela queria estudar moda, e ela já estava muito certa disso, mas ela tinha ouvido que participar de Olimpíadas de Conhecimento era muito importante para você passar numa faculdade fora. E estava lá ela participando de um grupo de estudo, Olimpíadas de Conhecimento, e de fato é algo importante. Mas para ela que queria estudar moda, portfólio de moda tem um peso muito maior. Então, a proporção de tempo que ela estava colocando no Olimpíada de Conhecimento não fazia sentido para os objetivos dela. Então, muitas vezes aqui a gente consegue, né, pegar alguns tipos de inconsistências como essa. E a gente tem também estudantes que fazem poucas atividades ou então querem se aprofundar e melhorar nas atividades que eles já estão fazendo. Nesse caso, para quem ainda não tem muita atividade, a gente tem que fazer meio que um brainstorming mesmo. O que você gosta? Quais são seus hobbies? O que você quer, né? O que você tem vontade de aprender, de se envolver? A partir disso, né, depois que a gente consegue mapear algumas coisas, vamos ver onde a gente encontra essas coisas. Tem, né, desses seus interesses, hobbies, tem essas oportunidades dentro da sua escola ou de pessoas que você conhece? Se aqui a gente não consegue encontrar nada, a gente tem uma lista com mais de 200 atividades extracurriculares diferentes para elucidar para o aluno, para ele começar a visualizar algumas coisas. E no momento que o estudante começa a encontrar aquela uma ou duas extracurriculares que ele realmente está gostando de fazer, a gente vê que tem um peso e um potencial interessante tanto para o desenvolvimento pessoal quanto para o processo seletivo, aí é hora da gente ajudar esse aluno a chegar mais longe, evoluir dentro dessa atividade extracurricular, e a gente faz um plano de ação para isso e vai acompanhando o desenvolvimento. Tá? Então, é um trabalho que demanda tempo, né? Não é assim, muitas famílias me perguntam, alunos, qual que é a atividade, a melhor atividade se eu quero estudar isso? Putz, depende, depende. Então, assim, tudo vai depender do estudante, do que você gosta e das possibilidades que você tem. Aqui alguns exemplos, tá? Essa é uma parte só da lista que a gente tem para os nossos estudantes. Então, as diferentes Olimpíadas Acadêmicas. Hoje tem vários sites, né, que tem cursos gratuitos que você pode fazer, que é uma excelente
forma de repente, você começar a se introduzir em alguma área que você quer se aprofundar depois. Aqui diferentes também organizações que você pode fazer trabalho voluntário, alguns diferentes concursos de escrita, clubes de debate, simulação da ONU. Então, assim, pessoal, tem muita possibilidade, né? E o nosso papel aqui é trazer e estimular que vocês se envolvam com elas. E aqui também um exemplo bem legal de alunos que passaram pelo nosso programa de preparação e como foi a evolução deles na parte de atividades extracurriculares. Então, o Gui, a Marina e a Isabela, aqui a gente tem o que eles faziam no início, né? Então, Gui era representante de turma, jogava basquete, a Marina vela, participava de Olimpíadas de Conhecimento, conselho de classe, Isabela tênis, né, trabalho voluntário na escola e dança, e o quanto eles evoluíram, né, e foram protagonistas, fizeram projetos, né, de autoria própria, se envolveram com diversas coisas e tiveram resultados bem legais. Então, o nosso grande objetivo no programa de preparação é esse, é que vocês cheguem no ano de candidatura, né, se conhecendo melhor e com melhores atividades extracurriculares para apresentar para as universidades. Tá? E aí, pessoal, vou abrir aqui para as perguntas. Bastante gente chegou aí durante a apresentação, então queria convidar vocês para fazer uma avaliação de perfil. Nossa equipe desenvolveu para a gente ter uma ideia onde está, né, cada estudante se planejando, se preparando para estudar fora. Vocês respondem umas perguntas, notas, áreas de interesse, orçamento planejado, país que tem em mente. Se tiver indeciso também com a área de interesse, não tem problema. E aí a gente tem uma primeira ideia de onde vocês estão. E um primeiro passo, a gente dá um feedback, pontos positivos, pontos de atenção. E o primeiro passo é agendar uma videoconferência aqui comigo ou com alguns dos nossos especialistas, onde a gente vai mais a fundo na avaliação de vocês, tiramos todas as dúvidas e explicamos mais, né, o nosso trabalho. Aqui eu fui bem breve, né, mas é uma reunião aí de 45 minutos. Tá? E toda essa primeira avaliação aqui não tem nenhum tipo de custo para os estudantes e para as famílias. Tá? Falei bastante, agora quero abrir aqui para as perguntas e dúvidas de vocês. Vi que já chegaram aqui algumas no Q&A, vamos lá. O Fausto perguntou: existe programa daqui para fora sem ser para quem vai para o terceiro ano? Existe para quem vai para o segundo ano? Sim, Fausto, os nossos programas começam a partir do nono ano. Então, se tem alguém aqui que já está no oitavo ano do ensino fundamental, oitava série, e já quer avaliar, entender, já pode sim conversar com a gente para entender como funciona o nosso programa. Então, super recomendo, Fausto, que você entre aqui em contato conosco. Tá? Pergunta anônima: precisa ter se classificado na Olimpíada para contar? E como que eu provo essa participação? Olha, para você listar como atividade extracurricular, uma participação já conta. É claro que medalha, né, menção honrosa vai ter um peso muito maior para o Admission Officer. Ótima pergunta também como você prova. Não só as Olimpíadas de Conhecimento, mas as atividades extracurriculares, a grande maioria das faculdades, pessoal, não vai exigir que você coloque todos os comprovantes, né, do que você fez. Você vai listar uma breve descrição. Então, você pode simplesmente mencionar o que você fez, qual foi, né, a sua classificação. Não precisa ter os comprovantes, mas a gente assim, sempre recomenda os alunos aguardarem tudo, até para depois ficar mais fácil de você, né, avaliar quais são os mais interessantes e não se perder. Uma outra pergunta anônima aqui. Se eu já fiz algum esporte e parei, conta? Ou precisa ser esportes que eu ainda estou fazendo? Conta. O peso maior das suas atividades vai ser a partir do nono ano, né, do ensino fundamental. Não tudo que você fez do nono ano em diante conta e pode ser assim, explorado na sua candidatura. O Fausto perguntou como se inscreve no programa de preparação. Fausto, recomendo que você entrar em contato conosco, fazer a avaliação de perfil. Acho que esse é o primeiro passo para a gente entender onde você está. E aí marcar a videoconferência, né, junto com você, não sei se é aluno ou pai. E aí onde a gente explica melhor o trabalho, como que funciona a contratação do programa também. Tá? Mas recomendo fazer a avaliação de perfil ou entrar em contato conosco, né, através do WhatsApp. Ali a Câmara perguntou, ela mencionou que ela está no terceiro ano, e ela sente que ela ainda precisa melhorar muito nessa questão de extracurricular. Nesse caso, tirar um gap year para melhorar meu currículo, fazendo trabalhos voluntários, estágios, cursos, seria interessante? Lia, sim,
Muitos dos nossos alunos, quando a gente recomenda um gap year, muitas vezes é por conta dessa questão extracurricular. O que que seria legal, Lia? A gente entender, e aí te conhecer um pouco melhor para ver, bom, das faculdades, o que que você tem em mente agora, né? Ou que você aplicaria, com as suas notas, com o que você tem. Seria muito relevante você fazer esse gap year, vai te dar uma oportunidade muito melhor se você melhorar muito nas extracurriculares, aí vale super a pena sim você fazer, e a gente consegue fazer essa avaliação, tá? Então, o gap year é um ótimo ano para quem precisa trabalhar em extracurricular. O pessoal perguntando aqui algumas perguntas anônimas se tem custo no programa. Sim, né, nossos programas eles são pagos. Os valores variam muito dependendo de quando você começa, número de universidade, se contrata a preparação para o SAT ou não, vai ter portfólio ou não vai. Então, importante, entre em contato conosco, que aí a gente entendendo onde vocês estão no momento, conseguimos passar qual seria o programa mais indicado e quais seriam os valores. Uma pergunta anônima, já que a gente já fez o formulário antes, se me enviaram por e-mail. Posso fazer ele novamente? Pode, ou então pode também mandar se você quiser ter a conversa, manda mensagem aqui para a nossa equipe, no nosso WhatsApp, com seu nome, com as dúvidas que você tem, ou se você quiser, né, agendar uma conversa aqui conosco. Uma pergunta anônima. Atividades de impacto escolar e local são suficientes para as universidades competitivas? Ele aqui entra assim, elas entram em mais questões somente do que as atividades, né? Porque acho que vai ser uma junção de fatores. Elas podem ser, sim, e dependendo também vai depender do grau de competitividade que você está falando, depende se você precisa de bolsa ou não. Então, tem alguns outros fatores aqui que eu colocaria em jogo, mas dependendo da atividade, né, se for muito impactante mesmo que seja dentro da sua escola, pode ser que nem já tive alguns alunos que tiveram bons resultados e que, né, tiveram campanhas de arrecadação dentro da escola que foram super relevantes, ou que, né, montar algum grupo de estudo e Olimpíada de Conhecimento dentro da escola e alunos tiveram resultados relevantes. Então, pode ser sim, mas é legal entender um pouco mais o quão competitivo a gente está falando e o que que esse aluno precisa também. Precisa de bolsa, não precisa que isso impacta. Eu toco violino, mas bem amador. Posso colocar como extracurricular, mesmo não sendo tão boa? Você pode listar, sim. É claro que vai ter menos peso de alguma coisa que você fez e que não tem nenhum tipo de medida que você pode ter para a universidade. Mas ainda assim é algo que você pode sim colocar. Quem quer trabalhar com físio ou psicologia, quais seriam atividades extracurriculares boas? Talvez com fisioterapia, se você conseguir ter uma vivência de acompanhar, sabe, algum fisioterapeuta. Tipo, no estágio mesmo, sabe, de acompanhar, entender como é que funciona. Com psicologia, ah, alguma participação em pesquisa, né, pesquisa na área, alguns caminhos que vieram em mente aqui, mas precisaria pensar um pouco mais e até pensar mais com a nossa equipe para ter mais ideias. A mentoria e a orientação também se estende para bolsas de estudos nas universidades? Sim, acho que essa é exatamente uma das etapas mais importantes, né, da nossa etapa de seleção de faculdades. Na hora de escolher as faculdades, além de avaliar elas da questão do ponto de vista de notas que o aluno tem, o que que a faculdade oferece, a gente sempre entende, antes mesmo de começar o projeto com uma família, qual que é o orçamento possível e viável para essa família. E na hora de escolher a universidade, se tem uma universidade que está acima do orçamento, primeiro ponto que a gente vai ver é se ela oferta bolsas. Tem faculdade que tem faculdade que não tem, tem faculdade que tem bolsa generosa, tem faculdade que tem bolsa pequena. E aí onde ajuda muito é que nós temos uma base de dados bem grande de alunos brasileiros, todos que trabalham aí, se preparam conosco todos os anos. Então, se eu for recomendar uma faculdade para você, e você precisa de bolsa, eu vou ver, bom, nos últimos anos, quantos alunos nossos tiveram bolsa naquela universidade? As bolsas que eles conseguiram foram suficientes para chegar dentro desse valor que você precisa da bolsa? Que tipo de nota eles tinham? Então, a ideia é fazer recomendações que sejam, né, pertinentes e evitar que você aplique para uma universidade que eu sei que não tem bolsa ou que eu nunca vi o tamanho de bolsa do tamanho que a família precisa. Estou no primeiro ano do ensino médio e penso em ser fisioterapeuta infantil. Tem um exemplo de extra que possa impactar? O único que eu penso, talvez, né,
que me veio assim em mente mais rápido é aquela que eu falei, talvez fazer algum tipo de estágio, se você tiver pessoas que já, né, se envolvem, que trabalham na área, onde você possa acompanhar, né, e ver como isso funciona. Se você pensa em ser fisioterapeuta infantil, de repente algum um tipo de trabalho voluntário com crianças também. Pergunta bem importante aqui. É realmente necessário fazer extracurriculares voltadas para sua carreira no futuro? Se eu não souber em que eu quero me graduar, posso fazer atividades extremamente variadas e diferentes umas das outras? Sim, sim, você, assim, vamos lá. Não é um pré-requisito obrigatório. Eu já tive alunos que fizeram extracurriculares diferentes das áreas que eles estavam pensando em estudar, e que não tiveram os bons resultados. Então, a relevância da sua atividade extracurricular pesa bastante. Agora, se você conseguir aliar os dois, mais interessante ainda. Mas eu tenho muitos alunos, principalmente que querem mirar nos Estados Unidos, que não sabem o que querem estudar, e eu acho que a sua ideia de ir, né, para caminhos e áreas diferentes é uma ótima ideia, assim, até para você, de repente, a partir disso, encontrar qual área você pode e quer se aprofundar. Então, né, nem todo mundo sabe isso desde muito cedo. Eu acho que o principal ponto e perigo é você não ter nenhum tipo de interesse. Aí pega muito mal para a faculdade, se você não se envolveu com nada, nada te interessa. Mas você está em dúvida, principalmente nas faculdades americanas, não é um problema. Sobre bolsas de estudos, como vocês fariam isso? Bom, que eu expliquei, né? Se dá para contratar somente essa parte. É possível você contratar só no último ano e aí, né, cuidar, ter sua parte aí da candidatura. Vocês são realmente experts em bolsas? Tem muitas bolsas third party também. Sim, né, nos últimos 3 anos, 60% dos nossos alunos tiveram bolsa de estudos. Muitos alunos que tiveram bolsas integrais nas principais universidades, né, americanas nesses últimos anos. Então, a gente conhece muito sobre bolsa de estudos. Conhecemos também sobre essas oportunidades de third party, de outros locais, tipo Bolsa da Fundação Estudar, instituições que têm, mas temos muito mais dados concretos das universidades. Então, ah, conhecemos bastante sim sobre bolsas. Se voluntariar e ajudar ONGs que ajudam crianças com câncer, Down, tem mais peso do que esportes ou não? Leque, acho que tudo vai depender, do, seja o esporte ou seja o trabalho voluntário, do que você faz lá dentro. Então, vamos supor, pô, você foi uma vez, né, participou uma vez por mês de um trabalho voluntário versus alguém que... Ah, vou dar o exemplo da Marina, que foi uma aluna que eu mostrei lá, que ela era da vela, que ela participava de competições. Ela chegou a participar do Campeonato Mundial de Vela representando o Brasil. Poxa, ela se dedicava muito para o esporte. Ela fez isso num altíssimo rendimento, mesmo ela não indo por bolsa de vela que ela foi academicamente. Nesse caso, o esporte vai ter um peso muito maior. Aí do outro lado, pô, você joga recreativamente tênis uma ou duas vezes por semana, ou você participa ativamente dentro de uma ONG, você, né, ajudou as crianças, você fez várias coisas, você fez algum projeto que ajudou a arrecadar mais fundos, putz, muito mais peso no trabalho voluntário. Então, depende muito, né, do que você faz naquela atividade em si. O Lucas falou aqui, para concorrer a bolsas competitivas, quantas atividades extracurriculares a nível nacional e internacional são necessárias? Lucas, difícil eu frisar aqui, eu teria que exatamente quantas de impacto você tem que ter. Eu diria assim que para quem quer concorrer à bolsa muito competitiva, é importante que a sua lista lá esteja completa. Você tem que ter tido, né, 10 atividades extracurriculares, os 5 reconhecimentos. Agora, o peso varia bastante, porque eu já tive aluno que teve uma atividade assim, suprassumo, impressionante, e outras que eram boas, mas não eram tão gigantescas assim. Aí tive alunos que tinham várias atividades sólidas, mas não a nível internacional. Então é difícil, eu não acho que tem uma resposta de um número mínimo que você precisa ter, ou máximo, assim, que vai te dar a resposta exata. Com três você consegue, assim, vai variar bastante. A ideia é tentar evoluir dentro delas o máximo possível e fazendo essa gestão do seu tempo de uma forma que seja viável.
A maioria desses 60% dos alunos de vocês são bolsa por necessidade financeira? Famílias que ganham menos de US$ 100.000 por ano, bolsista de vocês? Não, assim, o percentual dos nossos bolsistas é muito menos do que foram 60% dos nossos alunos. Então a gente tem muito aluno que consegue bolsa por mérito acadêmico também, né, com boas notas escolares e boas notas nas provas. Cartas de recomendação só podem ser de pessoas que nos acompanharam academicamente. Grande maioria das faculdades, pessoal, vai pedir cartas que sejam de professor ou de coordenador da escola. Então é um número muito maior, né, de faculdades assim. Mas existem sim universidades que permitem de professores de fora, né, ou de pessoas que te conhecem fora do âmbito acadêmico. É um número menor, mas tem que ser alguém que te conhece muito bem. Então tem casos de alunos que tem alguém, algum professor, algum treinador, alguém que fez um estágio, fez um programa de summer, enfim, que gostou bastante. A gente fala, olha, conversa com essa pessoa, se alguma das faculdades na sua lista permitir, podemos pedir. As chances de passar em uma universidade aumentam muito se eu começar desde do nono ano? Sim, tem. Quanto antes a gente, né, quanto antes você começa. E aí acho que o começar a se preparar, pessoal, não é só, né, pode, né, é muito legal, sim, né, muito interessante envolver daqui para fora, mas também pode ser você começar a se dedicar bastante, a ter boas notas desde o nono ano, envolvimento extracurricular. Se desde o começo do nono ano você já for construindo as coisas que têm que ser feitas, as suas chances aumentam muito, né? E além disso, você vai ter menos estresse quando você tiver, né, no último ano de ensino médio, né? Vai ser um projeto muito mais leve e tranquilo para você. Câmara acadêmicos que não valem crédito e não são das próprias universidades, tem um real valor numa candidatura de faculdade Tier 1? Olha, em termos de peso de aprovação, não é um summer que, né, é mais organizado, mais simples de você entrar, ele não vai te dar uma vantagem de aprovação. Ele pode ainda assim ser bom pro lado pessoal do aluno, de se conhecer melhor, de ter uma experiência, mas realmente ele não vai ser um critério de desempate, um alto valor para influenciar numa aprovação, não. Você sabia enumerar os programas de valor nesse sentido? Ah, eu não lembro de cabeça, tem que ver com a nossa equipe aqui. Se vocês mandarem depois uma mensagem, a gente pode mandar. A gente tem uma lista de alguns desses programas de Summer. Eu não lembro agora. Eu sei que o Yale do Young Global Scholars é um deles, mas eu não lembro agora de cabeça os que têm mais valor. Nossa equipe do programa de preparação vai conseguir lembrar. Estudar em escolas são mais difíceis e que têm um nome mais famoso. Afeta em passar na universidade? Tem muitas universidades que vão conhecer diversas escolas que já vários alunos aplicaram. Então, isso ajuda o admission officer a entender, ele já conhece o rigor daquela escola, então ajuda a facilitar. Significa que um aluno que estuda numa escola, numa cidade pequena, que talvez seja o primeiro aluno que vai aplicar para aquela universidade, o primeiro aluno recebendo candidatura, não tem chance? Não, a gente teve já alguns anos atrás, por exemplo, um aluno de Encruzilhada do Sul, que passou numa faculdade top 20 nos Estados Unidos com uma bolsa de US$ 60.000 por ano. Ele teve resultados excelentes. A diferença é que facilita para um admission officer nessa identificação, mas, né, de forma alguma isso garante ou torna o projeto mais fácil, até porque também numa escola mais difícil você pode ter uma concorrência maior, tem outros pontos. Então, eu acho que é bem relativo essa questão. Summer Camp focado em alguma profissão conta como um desempate? Pergunta da Samia. Samia, eu acho que assim, um programa de Summer ele vai ser algo que vai somar o seu currículo, mas eu acho que seria difícil esse ser o critério de desempate para uma escola admitir, sabe, um aluno na grande maioria dos casos. Eles vão olhar muitas outras coisas, as redações do aluno, o que ele desenvolveu. Eu acho que assim, fazer um programa focado de Summer numa profissão, ele pode ser interessante porque ele pode desencadear várias outras coisas para você, né? Aí daqui a pouco no programa de Summer, você vai numa universidade legal, você conhece algum professor, ele pode ampliar a sua visão. Eu olharia o programa de Summer como o que ele pode te trazer além.
Mas ele em si, por si só, dificilmente vai ser ele que vai ser o critério de desempate, que vai fazer um aluno entrar ou não numa faculdade. Ter participado de um programa de summer de minhas universidades de interesse pode ajudar na aplicação para a minha universidade? Pode, né? Acho que você primeiro vai ter um conhecimento maior dessa faculdade, você vai ter passado alguns dias por lá. Então, muito do que você tem que, né, dessas faculdades, especialmente as mais seletivas, você tem a redação lá, o iScudo, porque você quer estudar naquela universidade. Então, ter estado lá vai te dar talvez uma visão melhor da faculdade do que tem quem não fez. Você pode acabar fazendo algumas conexões, então com certeza pode ajudar, né? Mas é o que eu falei, vai ser isso que vai ser o grande critério? Não, vai ser um desencadeador que vai te ajudar, né? E um deles que pode fortalecer sua candidatura. Então, com certeza ajudar sim. É, Laís, depois eu acho que seria legal, pessoal, eu vou falar aqui com o meu colega, com o Lucas, se vocês puderem, né? O pessoal está me perguntando quais são os programas de verão, os mais valores que a gente recomenda. Manda uma mensagem aqui depois pro meu colega, pro Lucas, que eu vou passar para ele, vou compartilhar o documento que a gente tem, que tem os programas mais seletivos. Eu realmente não lembro agora de cabeça, mas pode mandar, né, essa mensagem aqui pro Lucas, que eu vou encaminhar, tá bom? A gente tem uma listinha desses mais seletivos, eu mando para ele para compartilhar com vocês, tá? Então é só mandar essa mensagem aqui no WhatsApp. Lucas, quero saber sobre os programas de summer. Caso a gente não tenha, né, mais nenhuma dúvida, queria muito agradecer, pessoal, né, a presença aí de todos. Quase uma hora aqui, mais uma hora de evento e ainda bastante gente conectada, perguntando. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Recomendo, pessoal, entre em contato conosco, né, agendar uma videoconferência, conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, tirar essas dúvidas específicas. Tem, né, vários pontos que preciso entender mais do contexto do aluno, até para a gente conseguir responder todas as dúvidas. Mas é um prazer sempre estar aqui com vocês. Esse é o nosso último evento aqui desse ano. Voltamos em janeiro. Tenham aí uma ótima noite, um ótimo resto de semana e obrigado pela presença de todos. Uma boa noite. Tchau, tchau.